E aí, pessoal, hoje eu gostaria de apresentar aqui para vocês como é que a gente faz as funções média, máximo, mínimo, soma, maiúsculo, quando é nome ou algum texto, pri maiúsculo, quando a primeira letra de cada palavra dentro de uma frase, ela é maiúscula, que é o modo certo de fazer. Coloquei aqui os nomes em cima minúsculo, e nós vamos fazer como é que ela fica, como é que é a função maiúscula, como é que é a pri minúscula, quantas letras existe dentro do nome Marcos e assim por diante. E nós vamos concatenar, nós vamos colocar o Marcos como o sobrenome dele fosse Fernando, Isabelle Carla e Dani, a gente coloca Dani Souza. Como é que a gente vai fazer isso, ok? Então vamos iniciar aqui a média. Vai ter umas brincadeiras de cores aqui que fará sentido no final. Então, nesse momento, eu vou seguir a mesma lógica que está aqui, pessoal, ok? E vai se encerrar em concatenar. Então, a primeira é a média. A média, como é que ficaria? Aqui existe uma produção de janeiro a julho, ok? Marcos, Isabela, Carla, Dani e Fernando. Eu gostaria de saber a média do Marcos dentro desse intervalo de mês, de janeiro a julho. Qual que é a média e como a gente chega nela? Então, igual média, existe uma função média que a gente vai selecionar um intervalo, que nele fala aqui, ó, eu vou selecionar um intervalo, vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Então, a média dessa quantidade de 1.393 quantidade, de janeiro a julho, a média foi do Marcos 199, da Isabelle 246 e assim por diante, pessoal. Esse é o modo correto de fazer a média. E o máximo? Vamos aqui na lista suspensa, chamar o Marcos, ou o Márcio, o máximo, né? Então, igual máximo. É esse cara aqui, vou dar um tab. Do mesmo raciocínio da média, nós vamos fazer para o máximo também. Vamos selecionar o intervalo do Marcos, de janeiro a junho, vamos fechar o parênteses e dar um Enter. Veja que ele se auto-preencheu ao lado, dizendo que o Marcos, do intervalo de janeiro a julho da produção dele, foi 298. Ok? E do Fernando, de janeiro a julho, 486. Bom, o máximo nós já fizemos. Agora vamos para o mínimo. O mínimo é o mesmo racional. Igual mínimo, sempre com acento no média, no máximo e no mínimo. Senão, nós não vamos achar essa função aqui. Bom, joguei o acento no mínimo, o mesmo racional, pessoal. Vamos selecionar o intervalo de janeiro a julho do Marcos, vamos fechar o parênteses. Lembrando que a condição dele é a função é mínimo, aqui é máximo e aqui é média, ok? Então, desde já, o mínimo desse intervalo de janeiro a julho do Marcos foi 100 unidades produzidas, ok? Vamos arrastar aqui para o lado. Isabelle, Carla, Dani e Fernando. Então, quando a gente arrasta para o lado, ó, a fórmula ela anda junto, tá vendo? Ela tá. Esse mínimo aqui da Dani, que é 241, veja que ele selecionou realmente a coluna onde a Dani está, ok? Bom, o mínimo agora é a soma. Vamos na lista suspensa, chamar a soma. Pessoal, a soma nada mais é igual a soma, ok? O, o próprio nome dela diz. Qual que é a lógica aqui? Nós vamos somar o intervalo. Para essa aula, eu vou somar o intervalo de janeiro até julho. Como ficaria o igual soma? Ele reconheceu aqui a função, simplesmente vou selecionar esse intervalo de mês e vou dar um Enter. Então, esta é a soma dentro dessa média, máximo e mínimo. Então, o mínimo do Marcos de 1.393 foi 100 peças produzidas. De 1.393, que é a soma que o Marcos produziu nesse intervalo de mês, o máximo dele foi 298. E a média do Marcos foi 199. Vamos arrastar essa soma aqui ao lado, né? Para Isabelle, Carla, Dani e Fernando.
produção deles dentro desse intervalo, de janeiro a julho, do Marcos foi essa, Isabelle, Carla, Dani e Fernando, ok? Então, nós já achamos a média, o máximo, o mínimo e a soma entre eles. Agora, vamos utilizar, pessoal, a função maiúscula. Olha ela aqui, ó. A função maiúscula da letra diz o quê? Ó, aqui já tá minúsculo, tá vendo? Proposital. Como é que ficaria essa função maiúscula que esses nomes aqui, desses operadores, ficasse totalmente maiúsculo? Então, pessoal, nada mais é que o próprio nome. Lembrando do acento. Igual maiúscula. Tá vendo? Olha aqui, ó. Maiúscula. Deixa eu arrumar aqui. Maiúsculo, ok? Vamos colocar aqui no nome, fechar o parênteses e vou dar um ok. Deixa eu só arrumar aqui uma informação, apesar que eu preciso pegar aqui tudo. Deixa eu só arrumar aqui. Maiúsculo mesmo. Pronto. Vou chamar ele aqui. Maiúsculo. Tá aqui. É maiúscula, né, pessoal? A frase correta é maiúscula, né? Com A no final. Bom, aí, ó, veja, o Marcos ele já trouxe, ó. Vamos ver os demais? Olha lá. Isabelle, Carla, Dani e Fernando. Pessoal, qual que é o objetivo do maiúsculo? Lembrando, o nome, a frase, o texto, independente da quantidade de frases, de caractere que tem dentro de uma célula ou de uma linha, ok? Se for dentro de uma célula, pode ter 500 caracteres dentro dela, que são as palavras que formam aquela frase, aquele texto, ele coloca ela 100% em maiúsculo, ok? Dentro dessa célula tem apenas Marcos, eu referenciei o maiúsculo dela com base nele, e assim por diante, ó, Carla com Carla, Dani com Dani e Fernando com Fernando, ok? Então, se a função maiúsculo eu inseri ela na célula, ela me trouxe 100% maiúsculo. Bom, agora aqui é o pri minúscula. Pri maiúscula, né, pessoal? Deixa eu arrumar aqui também. Ok? E aqui, deixa eu ver se dá para a gente achar essa... Não achou, mas ficará assim mesmo, ok? Bom, pri maiúscula, como é que ela funciona, pessoal? Como eu havia dito, o maiúscula deixa 100% maiúsculo e o pri maiúsculo ela diz o quê? A primeira letra é maiúsculo, o pri de primeira, e os demais fica minúsculo. Então, como é que vai ficar aqui essa fórmula? Pri, olha lá, ó, pri maiúscula igual a pri maiúscula. Vou simplesmente selecionar aqui o nome do operador, fechar parênteses e dar o Enter. Veja, pessoal, que a função pri maiúscula, ela deixa a primeira letra maiúscula. Isso aqui é importante, porque quando você extrai um relatório em algum ERP, geralmente ele vem desconfigurado, nome minúsculo. Vai depender da programação que foi feita nessa exportação. Porém, em muitas delas, os nomes vêm desconfigurados, pessoal. Basta colocar o igual pri maiúsculo, que, independentemente da quantidade de frase, a primeira letra de cada palavra, sendo o nome, ficará maiúsculo, ok? É deste modo aqui. Bom, número de caractere. Vamos pegar aqui o número de caractere. Para que funciona esse número de caractere? A gente sempre utiliza essa função, pessoal, dentro de alguma junção de outras funções. Por exemplo, um desloc, ou um procv, ou um contc, para saber o número de caractere, ou igual direita ou esquerda, para saber quantas letras existe dentro de uma frase. Por exemplo, aqui, ó, número de caractere. Quantas
letras existe dentro do nome Marcos? Vou clicar no Marcos e fechar o parênteses. Meia dúzia, pessoal, tá vendo? E os demais? Vamos dar uma olhada? Vou arrastar para o lado. Bom, aqui me diz que o Fernando tem 8. Ok? Se quiserem contar para ver se faz sentido, está aqui. Marcos, meia dúzia de palavras, Isabelle 8, Carla 5, Dani 5 e Fernando 8. Número de caracteres, ele conta quantas letras existe dentro de uma frase, dentro de uma célula. Isso aqui é uma célula, ok? Isso aqui é uma coluna, isso aqui é uma linha e isso aqui é uma célula. Bom, agora o que está faltando aqui, pessoal? Que nós não fizemos, o concatenar, ok? Dentro desse raciocínio aqui, ó, nós fizemos conforme está essa sequência aqui, ó. Bom, o concatenar, nós vamos fazer uma junção aqui. Vamos pegar o nome masculino, Marcos e Fernando. Vamos juntar os dois como se o nome do Marcos fosse Marcos Fernando. Como é que vai ser feito isso dentro de uma função concatenar? Esse concatenar aqui, pessoal, eu não vou utilizar ela. Eu vou ensinar como é que é feito de uma forma que é referente a esse concatenar aqui. Então, eu vou concatenar, juntar o Marcos e o Fernando dentro de uma frase só, lembrando que eles vão ficar colados um no outro, e existe um segredo para que no meio haja um espaço para que o nome fique desmembrado na mesma célula. Como é que ficaria isso? Igual, vou colocar aqui, vamos clicar no Marcos, ok? Vamos colocar aqui esse e-comercial, vamos clicar no Fernando e dar um Enter. Veja o que aconteceu, pessoal. Ele concatenou, ok? Porém, ele ficou junto, ó. Então, vamos dar um duplo clique nele e há um segredo aqui. Depois desse e-comercial, abre aspas dupla, fecha aspas dupla, novamente um e-comercial. Qual que é o segredo aqui? Eu vou dar um Enter, de qualquer forma ele não afastou, porém eu vou explicar agora no duplo clique novamente aqui. Eu coloquei aqui dois e-comercial e no meio dele eu abri o aspas duplo e fechei. Entre esses 4 aspas duplas aqui, no meio dele eu vou dar um espaço. Ok? E vou dar um Enter. Esse espaço que eu dei, ele aceita qualquer coisa dentro dele. Porém, nessa aula aqui é simplesmente um espaço, ok? Vamos fazer a mesma coisa como se o nome da Isabelle fosse Isabelle Carla. Legal? Então vamos pegar aqui o Isabelle, e-comercial, aspas duplo, abrindo, fecha aspas dupla, e-comercial de novo, clica na Carla, vai no aspas dupla no meio dele, dá um espaço e dá um Enter. Nós já fizemos direto isso, então já apareceu aqui. O Dani, não posso concatenar com o Fernando. Então, como é que é feito isso? Igual, Dani, concatenar o e-comercial, aspas duplo, abre e fecha, novamente o e-comercial, novamente o aspas dupla. Por que o aspas dupla, pessoal? Porque eu não vou clicar em uma célula que já existe um nome feminino ali para fazer a junção com a Dani. Eu simplesmente vou colocar um aspas dupla, porque ele aceita dentro dele um texto. Aspas dupla é para digitar algum texto. Então, eu abri aqui o aspas dupla, ok? De Dani, eu vou colocar Dani Silva, mais simples. Não vou deixar maiúsculo, vou deixar normal aqui. Dani Silva, e vou dar um Enter. Veja que o Dani Silva ele ficou colado. Entre os aspas duplo, no meio dele eu vou dar um espaço. Aqui, pessoal, ó, Dani, espaço Silva. Esse aqui eu mesclei por quê? Porque nessa ocasião aqui, eu vou concatenar o nome da empresa Excel Play Planilhas.
Na hora que essa célula reconhecer esse nome, ele vai pintar com o logo da marca, que é essa cor aqui, ok? Então, como é que ficará aqui? Eu vou abrir aqui um igual, aspas dupla, ok? Porque eu vou digitar nela um texto. Não existe um nome em alguma célula Excel Play Planilhas. Existe uma foto que é um logo aqui em cima, que eu não vou poder clicar aqui. Eu simplesmente vou colocar igual aspas dupla, que dentro dela vai receber um texto. Vou colocar aqui Excel, ok? Play, fecho aspas dupla, e comercial, aspas dupla, espaço, aspas dupla, e comercial, aspas dupla, planilhas, com P maiúsculo, aspas dupla, e vou dar um Enter. Olha lá, Excel Play com o fundo da cor do logo da empresa, ok? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Falamos de média, máximo, mínimo, soma, maiúscula, pri maiúscula, número de caracteres, que ele conta quantas letras tem dentro de uma frase na mesma célula, e concatenar aqui, pessoal, com espaço, do jeito que vocês quiserem aí. Se gostarem do vídeo, encaminhe esse link aqui deste vídeo no grupo do WhatsApp do amigo de vocês, para que eles tenham também esse conhecimento, né, dessas funções. Curte, compartilhem e se inscrevam no canal, pessoal. Vai ajudar muito aí esse canal do Excel Play a dar continuidade nesse trabalho, ok? E até o próximo vídeo.